Agora, a Maria do Socorro Távora, acredito que seja assim, de Fortaleza, Ceará, pergunta se um paciente esterectonizada Certo. se necessita do uso de hormônio logo após a cirurgia. Maria do Socorro, né? Isso. Então, toda vez que uma mulher é esterectomizada, né, significa que ela teve a retirada do útero. Se a esterectomia for total, ela teve a retirada do útero. Existem, por exemplo, esterectomias parciais, né? Esterectomia parcial significa que retira uma parte do útero, geralmente preserva-se o colo do útero, enfim. Mas continua tendo os ovários, né, que produzem hormônios. Mas, evidentemente, de novo, volto a insistir na avaliação médica. Então, é o médico que vai avaliar se há necessidade de uma terapia hormonal ou não. Tem mulheres que fazem essa cirurgia e não precisam de reposição hormonal. Mas, lembrando de novo da fase do climatério, né? Como falamos aqui no primeiro bloco e agora também, né? Existe a questão dos sintomas. Então, muitas vezes, a terapia de reposição hormonal pode ajudar no alívio dos sintomas, né? Então, é sempre muito bom discutir isso com quem acompanha a paciente. Então, a terapia hormonal não é obrigatória, mas ela traz alguns benefícios para a mulher. Sem dúvida. Mas tem que ser com acompanhamento médico. Sim, sempre com acompanhamento médico, porque nós estamos falando de substâncias que quando ministradas, né, quando administradas, quando ingeridas, quando colocadas no nosso corpo, tem um efeito, né? Tem efeito. Então a gente tem que realmente ter o acompanhamento para que nada aconteça de errado. Do ponto de vista emocional, a reposição, o tratamento com a terapia hormonal, ele é indicado ou ele pode também? Também pode ser sim, prescrito a terapia hormonal, para também dar suporte emocional para aquela paciente. Vamos entender que os remédios, por si só, eles não fazem tudo, né? Eles fazem uma parte, eles trabalham dentro do organismo fazendo a sua parte. Mas também, volto a insistir naquela questão do histórico, né? Se a mulher sempre foi muito irritadiça, sempre foi muito agressiva, tal, enfim, sempre teve alguma labilidade emocional, né? Isso vai se manifestar ainda mais nesse período, ou seja, vai se acentuar nesse período. É que nem na TPM, né? A mulher, quando ela está na TPM, a TPM nada mais é do que um momento de exagero, né, de tudo, né? Mas é como ela vive no dia a dia dela, né? Se ela vive bem, provavelmente até na TPM ela vai se sentir bem. Agora, nosso tempo está acabando e a gente já conversou muito hoje sobre esse período que é tão importante na fase da mulher, mas a gente falou muito também sobre sexualidade. E a nossa última pergunta que a gente vai responder hoje é da Ana Maria Angiuli, acredito que seja assim o sobrenome, Ana Maria, desculpa se eu falei errado, de Americana, São Paulo. Ela pergunta se há tratamento para uma mulher que não tem mais interesse por sexo e se isso é normal. Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria, tem tratamento para isso e isso é normal. Veja, da mesma forma como falamos agora há pouco, né, das fases da vida, né, e entendendo que todo organismo vivo, né, passa por fases, existem fases da nossa vida em que a sexualidade se apresenta de forma menos privilegiada, digamos assim, ou a gente não dá tanta atenção para ela. Então, o desejo sexual é como se fosse um ser vivo também. Ou a gente pode tratar o desejo sexual como se fosse uma planta, né, uma árvore. Que se a gente não regar, não fazer as podas, né, se deixar ali largada, ela vai crescer, mas de qualquer jeito, né? Agora, se a gente sempre cuidar dela, regar, né? Então existem sim tratamentos e todo tratamento voltado para a sexualidade, se a causa, não existe causa orgânica, né? Todo tratamento voltado para a sexualidade deve ser acompanhado de perto por um profissional da área. Quem que são os profissionais da área da sexualidade? Os terapeutas sexuais e os sexólogos. Terapeutas sexuais geralmente são psicólogos que fizeram pós-graduação em sexualidade humana, é meu caso. E os sexólogos são médicos que também fizeram pós-graduação em sexualidade humana, então recebem o título de sexólogos. Esses profissionais têm, sem dúvida nenhuma, conhecimentos para estar ajudando uma paciente, como a Ana Maria, que de repente perdeu o desejo. Como eu sempre digo, o desejo não se perdeu, né? Ele só foi deixado de lado. Deve ter em algum lugar na sua história de vida o desejo, né? Em algum momento você deixou isso de lado. Então, ele não se perdeu, ele não deixou de existir. Ele está lá, mas ele foi deixado de lado e aí ele precisa ser reativado. Isso é muito importante também, Camila, porque às vezes as pessoas desmancham relações porque acreditam que não existe mais sentimento porque não existe mais atração sexual, desejo sexual pelo parceiro. Então, eu sempre digo isso, o desejo sexual ele pode ser reativado sempre que a pessoa quiser.
essa percepção é sempre muito importante de ressaltar. Às vezes ela deixa de lado um amor por conta de falta de desejo sexual. Porque foi ensinado isso para muitas mulheres, né? E para muitos homens também, claro, né? Então, se você não sente mais aquele friozinho na barriga, tal, se você quando olha a pessoa, né, não sente desejo por ela mais, então você não ama mais a pessoa. Desculpe-me, mas quando você come um prato de sal com aquela pessoa que está todo dia ao seu lado, né, e continua junto com ela, você pode, mesmo assim, comer. Não digo um prato de açúcar, porque açúcar não faz tão bem como o sal, né? Também nenhum dos dois é recomendado, né? Mas pode-se ter momentos doces também, mesmo depois de anos de convivência. E a gente percebe no dia a dia que casamento, relacionamento é muito mais do que sexo. Sem dúvida. Tem muito mais coisa ligada e a gente percebe dúvida. Que o nosso sentimento tem muito mais importância. Companheirismo, amizade, carinho, né? Afeto, sem dúvida nenhuma. Professor, muito obrigada pela sua presença. A gente já estourou o nosso tempo, mas a gente agradece ao senhor pela presença e o convite para que volte sempre, já que o nosso assunto não acabou. Estou à sua disposição. A gente percebeu que faz parte do interesse público esse assunto. Obrigado, querida. Obrigado. Muito obrigada. A gente agradece a todos vocês que ligaram, que acompanharam o nosso programa. Vamos todos juntos agora ao Momento Ecumênico de Prece.